Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos e te pedimos, Pai, continua a boa obra começada nas nossas vidas. Continua, Senhor, a falar conosco, continua a nos inspirar, a nos curar e a nos transformar à imagem e semelhança de Jesus. Abençoamos a vida do Pedro, te pedimos que o Senhor continue a falar através da vida dele e que, Senhor, possamos receber o que vamos ouvir com um coração ensinável em uma terra fértil. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida de Pedro e te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá nesta tarde e para aqueles que ouvirão a mensagem também. Amém. Então, a gente vai fazer um apanhado geral para mostrar que todos esses itens que nós falamos estão correlacionados, né? E por eles ser uma abordagem um tanto diferente do que a gente está acostumado a ver, gostaria que vocês prestassem atenção exatamente naquilo que é diferente, né? E deixasse aí um espacinho para essa novidade na sua mente, no seu coração, né? Bom, a gente falou muito de religião e teologia, né? Então, teologia e religião é uma coisa igual quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Apesar que a resposta a isso que é mais fácil. E um fica realimentando o outro, né? E são, na verdade, um sistema de controle. A teologia não tem somente teologia cristã ou teologia judaica. Teologia, todas as religiões têm a sua teologia. E a religião cria a teologia reforça a religião, e assim vão se alimentando, né? E o que eu quero colocar aqui é o aspecto negativo da religião, né? Estou ressaltando isso, né? E como tal, a religião tem muitas características que elas estão presentes em todas elas. Mas a principal delas, a gente pode dizer que é a do controle, né? Eu quero controlar o meu relacionamento com Deus. Fazer aquilo que no tempo que eu determino, na hora que eu determino, como eu determino, né? Talvez o exemplo mais claro disso aqui seja Adão, né? No dia que ele pecou, ele começou a ser religioso também. Ele quis controlar o relacionamento dele com Deus. Ele viu que estava nu, quis se esconder, foi fazer uma roupa de folhas para ele, né? Porque ele queria controlar a hora de se encontrar com Deus, o momento de se encontrar com Deus, o jeito de se encontrar com Deus. Roupa de ir à missa, né? Digamos assim. E quando, na verdade, tem que estar disponível o tempo todo para Deus, né? Ele que controla isso, né? Bom, então, feita essa introdução, vamos falar da criação do homem, lembrando que o homem foi criado em amor, com amor, pelo amor, e junto com o amor, a liberdade e a fé, porque o amor, ele não é uma coisa que é imposta, que é obrigacional, ninguém é obrigado, ou ninguém ama por obrigação, ama por espontaneidade, né? E a fé também para crer naquilo que não havia acontecido ainda, mas que Deus alertou. No dia que comer, você vai morrer, né? Então precisa de fé para acreditar nisso. E essas duas coisas acompanham o homem para sempre, né? Aí nós abordamos também o pecado. O pecado que a gente aprendeu desde o catecismo é a desobediência. Mas essa palavra desobediência não vai encontrar lá em Gênesis 2, 3, né? O grande pecado é deixar de amar a Deus, porque o homem foi criado em amor e recusou isso, deixou de amar a Deus, e quando ele usou de liberdade para comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele colocou Deus em segundo lugar, né? E amar a Deus sobre todas as coisas ficou de lado, né? E ele também usou a fé que tinha para acreditar na mentira da serpente. Então, entre a verdade de Deus, de crer que no dia que ele comesse, ele morreria, ele acreditou na serpente que não morreria, mas seria como Deus, né? Por outro lado, também, Deus não foi surpreendido pela morte, né? De repente, Deus, nossa, olha o que o homem fez, e ficou zangado, e ficou bravo, ficou irado, ficou frustrado. Agora eu tenho que descarregar essa ira, eu tenho que fazer alguma coisa para aplacar a minha ira.
ele ficou aborrecido com o pecado, ele ficou bravo com o pecado. Não, Deus já sabia que isso ia acontecer, tanto que ele não falou para o homem, se você pecar, falou no dia que você pecar, né? E também, tanto sabia que o Cordeiro de Deus, que é Jesus, foi morto desde a fundação do mundo. Então, em decorrência desse pecado que ele fez, que foi deixar de amar a Deus, e por consequência comeu, desobedeceu, comeu, Deus providenciou também a morte, para que ele não vivesse eternamente em pecado, como o diabo, né? O diabo está vivendo aí há quanto tempo, né? E quanto tempo vai viver e vai sofrer no inferno, está preparado para ele, para os seus anjos, né? Mas o homem, Deus providenciou a morte para botar fim ao pecado. O salário do pecado é a morte. E a morte, então, é uma solução, ela já estava no plano de Deus. Deus não foi surpreendido e agora tem que elaborar um plano B, né? Não. Jesus já estava no plano de Deus, ele sabendo que o homem ia pecar, e a morte também estava no plano de Deus já anteriormente. Deus não tem um plano B. Deus tem o plano que ele vai se cumprir. Aí, mas a gente trata que é castigo, que é para justificar, aliás, trata a morte como castigo para justificar que é desobediência ao pecado. Ou trata o pecado como desobediência para justificar a morte. Mas é uma outra maneira de ver. E a justiça, que nós somos acostumados, está encalacado na nossa cabeça, nossa mente, de geração em geração, nós praticamos isso inconscientemente, a gente acha que botar um filho de castigo, de premiar as boas ações dele, castigar as más ações, isso é justiça, isso segue para a vida inteira um sistema de justiça, mas essa é justiça humana, né? Ela é base no mérito, né? Se a pessoa merece, tem aquilo que ela merece, bom ou mal. Mas a justiça de Deus é baseada no amor, na misericórdia, na graça, no perdão. Deus tem prazer em disponibilizar o perdão para nós. Então, o perdão de Deus não está disponível quando eu peco, né? Ele já estava antes de eu pecar. Deus já estava lá com o perdão disponível para nós. É uma graça infinita, ilimitada, para uma aceitação limitada, né? Então, a gente vai no novo nascimento. O novo nascimento, por várias vezes, via de regra, se prende a João 3, né? Que tem que crer em Jesus para nascer de novo. E esse crer em Jesus, muitas vezes, leva a conhecer Jesus, a biografia dele. Mas o novo nascimento é quando o homem dá vazão àquele amor que ele recebeu quando da criação, e todo homem tem isso, mas como ele é morto espiritualmente, isso não aparece, né? Mas quando ele dá vazão ao amor, a liberdade que tem para isso, ele acredita em Deus, na fé, então isso faz ele nascer de novo. Ele, que era um homem vivo fisicamente, agora que nasce de novo, ele passa a ser um homem vivo também espiritualmente. E as duas naturezas passam a brigar dentro do homem, né? Então, o homem que não é nascido de novo não tem problema de consciência. Ele pode roubar, ele pode corromper, ele pode fazer o que quiser, e ele acha que está certo, todo mundo faz isso. Mas quando ele se converte, ele tem ali a consciência. E brigando com ele, tem o espírito, né? A natureza espiritual brigando com a natureza carnal, chamando ele de volta, né? E, por fim, então, a essa altura, a gente pode perguntar, né? Por que Jesus morreu, então, né? Jesus, é muito falado que ele morreu em meu lugar, né? Tem aquela música, Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer em meu lugar, né? Mas Jesus não morreu em meu lugar. Eu vou morrer. A minha morte, cada um de nós vai morrer a nossa morte.
Jesus morreu a morte dele. Morremos por motivos diferentes de Jesus. Eu morro porque em mim habita o pecado, e o pecado vai ser exterminado, vai ser morto, e eu acabo morrendo também. Mas Jesus não tinha pecado. Ele morreu porque ele veio, cumpriu o amor que Deus tinha para com Adão originalmente, tinha para com ele também. Ele cumpriu esse amor. Jesus se encarnou, viveu, amou, sofreu, morreu para ressuscitar. E ao ressuscitar, ele retornou à eternidade, retornou à glória que tinha antes com o Pai. Ele abriu essa passagem, ele fez esse caminho, abriu esse lugar para nós passarmos por ele. Então, porque ele passou, ele abriu esse lugar, nós também podemos passar através dele, que fez essa abertura. Então, eu também devo andar no caminho de Jesus, que é ele mesmo, né? Eu devo amar, devo confrontar o diabo, naturalmente, isso não vai acontecer automaticamente, não precisa correr atrás dele. Vou morrer para ressuscitar e entrar na glória, né? Então, Jesus não morreu por mim, mas morreu a meu favor, né? A salvação, então, ela é uma coisa que ela é além do circuito judaico-cristão, né? O mundo tem 8 bilhões de pessoas, 2 bilhões conhecem Jesus, mas aqueles 6 bilhões não são simplesmente descartáveis, né? Eles também podem deixar aflorar neles o amor, eles podem nascer de novo e pegar, mesmo conhecendo a biografia de Jesus, pegar o mesmo caminho que é Jesus e chegar no mesmo lugar de quem conhece a biografia de Jesus. Ufa! É isso. Pai querido, te louvamos, ó Deus, pela tua misericórdia, pelo teu amor, Amém. de nos incluir no teu propósito. Não porque tomamos uma posição, não pelo que façamos, mas porque o Senhor nos amou. Mediante esse teu amor, ó Deus, por muitos anos aprendemos de forma contrária ao achamos que era por merecimento. E assim nós te pedimos nesse momento, Deus. Continua te revelando a nós, Pai. Amém. Queremos te conhecer mais e mais. Atrai-nos para perto de ti, Senhor. Sim. E assim, alguns irmãos aqui precisam se retirar agora, Deus, seus compromissos diários. Abençoa essas vidas. E os demais que vai permanecer aqui também, ó Deus. Queremos, como a gente aprendeu no período do meio-dia, Deus, andar contigo às 24 horas do dia, Deus. Nos ensina a viver nesse nível de intimidade, ó Deus. Amém. E assim, te abençoamos a vida do Pedro, ó Deus, porque ele tem aguçado a sua mente, o seu ouvido para ouvir a tua voz. Obrigado. E te louvamos, ó Deus, pela sabedoria que o Senhor tem dado ao Pedro para interpretar as tuas revelações. Obrigado. Continua abençoando essa vida, Deus. Amém. Em nome de Jesus, oramos a ti, Senhor. Amém.